Bom, pessoal, vamos lá. Hoje, dia 13 de julho, a gente veio fazer a retomada aqui do nosso serviço, né? A gente precisou pegar algum material, faltou ao longo da semana aqui alguma coisa aqui para a gente fazer a montagem do painel, parte dos pentes, dos disjuntores, assim por diante, né? E também dos cabos que a gente tinha pegado, mas não tinha dado início aqui da passagem do trifásico. Até vale reforçar nesse vídeo aqui, o que acontece? A gente pediu aqui um lance de 121 metros, tá? De cabo 10 milímetros, e um outro lance de 106 metros de cabo de 10 milímetros também, que era para a segunda câmera frigorífica, tá? São duas câmeras, um vai, no caso são uma rede aí, né? Um circuito de trifásico com 40 metros, a gente pediu 121 de um lance só, porque a gente não tem rolo de 100 metros, de 120 metros. Então a gente pede um lance, aí faz as duas pontas, vem com ela de lá para cá, chegando aqui a gente faz o corte, a sobra, seria o terceiro cabo que a gente vai usar, certo? E da mesma forma assim o segundo lance também. Aí só que houve um problema aqui, na metragem lá na empresa que a gente comprou, a pessoa ainda está avaliando lá, mas teve um erro, né, na parte do corte da metragem, veio faltando. Ou seja, o que era para ser 121 metros, veio com 88, e o que era para ser com 101, né, 106 metros, perdão, também veio com 81 metros, ou seja, veio os dois faltando. A gente identificou a falha antes da gente fazer o corte, né, a gente está com aqui a sobra do cabo ainda no chão. Estamos aguardando aqui agora a avaliação do pessoal lá para que a gente consiga retomar aqui nosso trabalho. Mas esse alerta é só para que vocês fiquem atentos, né? O pessoal que está seguindo a gente aí na parte de levantamento de materiais, a gente faz o levantamento, passa a listagem para o fornecedor, e na hora de vir o cabo, antes de fazer o corte, a gente faz essa metragem junto aqui, avalia aqui a sobra, né? No visual aqui a gente já percebeu que essa sobra não daria a terceira fase. Então a gente fez a contabilidade de novo, fez as metragens, identificamos o erro, tá certo? É só mais uma dica aí para que você esteja acompanhando aí, para que na hora de fazer a compra do material não corte, de repente já veio com um problema lá do fornecedor e a gente acaba perdendo o cabo, tá certo? Mas é um caso à parte, né? Tenho certeza que o pessoal aí são profissionais, aí eles vão dar um respaldo para a gente nesse sentido, e aí a gente já faz a retomada, tá certo? Vou virar aqui agora a câmera para poder mostrar para vocês aí o andamento aqui do nosso trabalho na montagem do quadro. Vamos lá. Bom, esse aqui é o cabo, tá certo? Que a gente identificou aqui a falha, né? A sobra dele não deu a metragem que a gente precisa para a terceira fase. Então a gente está fazendo aí agora, aguardando aí o posicionamento da empresa para que a gente possa dar prosseguimento na passagem do circuito. De qualquer maneira, a gente vai dar continuidade aqui na montagem, né? No painel aqui a parte do bifásico, conforme eu mostrei para vocês no vídeo anterior, né? Então aqui a gente tem o sistema bifásico, que é o 220 e o 110 aqui, e aqui é um sistema trifásico, tá certo? Então do bifásico a gente já tem todo o material, hoje a gente vai dar continuidade nessa montagem. Eu queria mostrar para vocês também um detalhe aqui bacana, porque como a gente está fazendo um reaproveitamento de alguns cabos que estavam no local, esse aqui, por exemplo, é um cabo neutro, né, que estava anteriormente aí sendo usado como fase, e a gente está fazendo aqui uma mudança na cor dele, né? Está passando uma fita verde para a gente usar ele agora como aterramento, tá certo? É um cabo relativamente caro e a gente tem esse aqui sobrando. A gente faz a mudança dele aqui na cor para que a gente possa identificar. É um trabalho a mais aí, mas diminui o custo para o nosso cliente no final e a gente consegue deixar o aterramento aí na cor padrão, né? Que é o verde, tá certo? Vamos dar o stop aqui para a gente almoçar, a gente já retoma e já vamos dar continuidade na montagem do quadro para vocês aqui. Vamos lá. Bom, a primeira etapa então aqui do nosso trabalho, a gente já vai cortar o trilho, já cortamos, né? O trilho vem em barra. A gente já fez o corte dele aqui para poder posicionar ele, tá certo? Fazendo aqui a limpeza agora do quadro, né? Para não deixar essas fuligens, principalmente essas fuligens aí de ferro, né? Que fica por conta da broca, para não ficar dentro do quadro. A gente faz essa limpeza aqui também, para não deixar nada dessa sujeirinha aí, pode causar um curto aí se ela bater na fiação energizada. Vamos dar agora prosseguimento, posicionar aqui os trilhos.
já pôr os disjuntor. E na sequência, no passo a passo, a gente vai colocando no andamento do serviço aí. Bom, feito aqui o posicionamento, né? A gente faz agora aqui o alinhamento do trilho para que ele fique correto. E a gente faz a furação já direto com um parafuso aqui autobrocante, tá certo? A gente faz já furando a chapa. Vou pegar um parafuso aqui. Vamos fazer a furação que depois a gente mostra para vocês aqui. Mas é o parafuso de autobrocante, tá certo? Faz a furação já na peça, direto no quadro. Vamos lá. Drill. Vai ter que trocar com a parafusadeira aqui, não vai ter torque o suficiente, senão vou ficar com pouca bateria. Mas basicamente é isso aqui, tá certo? Parafusinho, autobrocante, tá? Fixou o trilho e aí a gente vai fazer agora as conexões aqui dos circuitos, né? Cada um no seu disjuntor, conforme eu já mostrei nos vídeos anteriores aí. E depois a gente faz a alimentação do barramento pente aqui. Vamos lá. Bom, vamos posicionar então os disjuntores. Vou virar aqui a câmera, fica melhor. Posicionar aqui os disjuntores. Então o que que a gente tem aqui? Ó? Sequência de 1, 2, 3, 4, 5 bipolar. Sendo ele aqui, ó, um de 32, que é o do chuveiro. Depois eu tenho 1, 2, 3, 4, 220, que é cabo de 2,5. 1, 2, 3. Tem um a mais aí. Tem um a mais, tem um de reserva. Depois eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 unipolar, que é para tomada de o disjuntor do unipolar de 20 amperes. 1, 2, 3, 4, 5. E no fim aqui eu tenho dois circuitos de iluminação, duas fases para iluminação, que são os 16, tá certo? Então estou deixando aqui um bipolar aqui extra, eu vou trocar ele, eu vou colocar dois unipolar aqui de 20, fica reserva para dois circuitos aqui. Um detalhe aqui a se observar, a gente já vai saindo com os fios e entrando direto no disjuntor. Então a gente faz a organização dele aqui, ó, para que ele fique alinhadinho, tá vendo? Faz um arco e bota aqui, ó. Por que desse arco? Se você precisar fazer uma troca de um disjuntor, provavelmente você vai precisar trocar o pino, né? E aí você consegue ainda ter um espacinho aqui para fazer a substituição, tá certo? Bom, então fazendo aqui a ligação do DPS, a gente já havia feito aqui o primeiro, né? Fase 1 vem da rua, alimento o jump aqui, ó. Jogo o primeiro DPS, certo? Segundo DPS agora eu vou fazer também a segunda fase. Vai passar aqui por dentro e sair aqui no segundo, da segunda fase que entra no disjuntor principal, tá certo? Da mesma forma o neutro, a gente faz um jump e joga aqui pro terceiro, que é o terceiro DPS do outro neutro, tá? Lembrando que a gente vai usar depois 3 DPS separados só para isso aqui, ó, que é o trifásico. Aqui, mostra aqui, ó. Aqui é os disjuntores unipolar e bipolar, que vai vir aqui do circuito 220 comum, né? E esse lado aqui vai ser o circuito trifásico, que é o que a gente vai usar para ligar as câmeras. Pode afastar um pouco. Vai usar para ligar as câmeras frigoríficas e os ar-condicionado, tá? Então lá fora depois a gente vai mostrar para vocês como que está a entrada. São dois medidores, justamente para poder dar uma diferenciamento na conta de luz, né? O trifásico tem um medidor só para ele e o bifásico tem outro medidor só para ele também, certo? Agora o próximo passo aqui, a gente vai estar colocando aqui os pentes, tá? Tem aqui o pente trifásico, que é para o circuito trifásico, e os pentes bifásicos, né? Que é para o circuito 220 aí, certo? Esse aqui é o bifásico. A gente vai fazer a alimentação dele aqui, ó. Percebe que o trilho tem esse trilho de metro, eu não tenho ele de metro, então a gente vai usar 2 trilhos, tá? Vai usar 2 trilhos, vai cortar o excesso dele aqui. O diferencial é que a gente vai fazer um jump daqui do disjuntor para cá e daqui do disjuntor para esse outro pente aqui, ó, tá? Então vai ficar um pedaço de pente alimentado por um circuito e esse outro pente inteiriço vai ser alimentado por um outro rabicho que a gente vai deixar. O trifásico não vai precisar disso, o trifásico a gente já vai puxar. Na hora que colocar o pente aqui com uma régua grande, ó, a gente até vai cortar um pedaço que ela está muito grande, ela já alimenta todos eles, tá certo? Vamos dar prosseguimento aqui, depois a gente grava de novo.
Resolveu a questão do cabo que estava pendente, houve uma falha lá no fornecedor, já sanando o problema, o pessoal está mandando para a gente esse cabo que está faltando. Então, por hora, assim, ó, aqui na parte do bifásico, a gente, recapitulando, ó, veio lá da rua com cabo de 35 no geral. Do geral, a gente saiu com as duas fases, entrou no DR, tá certo? O neutro, ele já veio lá da rua e também já entrou no DR. Depois que ele saiu do DR e do neutro, ele vai lá para o barramento, tá? Agora, fase 1, fase 2, saiu do disjuntor geral e entrou no DR. Saindo do DR, a gente vai mandar agora para alimentar esse pente aqui, ó, tá? São dois pentes, o primeiro e o segundo. Aí, para fazer aquela contabilidade que eu te mostrei, a gente considera aqui, ó, eu tenho um cabo de 6 milímetros e os demais é tudo de 2,5. Então, se eu sair aqui com um rabicho aqui de 10, eu já atendo de 6. E sair com outro rabicho aqui de 10 também, eu atendo os demais aqui, ó. Como se fosse dois circuitos de 10, eu fico com 20 milímetros, tá certo? Do trifásico, da mesma maneira, tá? A gente tem aqui, ó, 10, 10, circuito de 10 milímetros, circuito de 6, tá? Como tá faltando a outra fase, essa parte do trifásico a gente vai explicar depois. Vamos dar continuidade agora no bifásico aqui. Dá stop aí. Bom, vamos lá. Feito lá dentro, parcial, né? A gente ainda não finalizou lá. Estamos dando um tempo agora para o pessoal fazer a parte da pintura. Estão trabalhando lá com o Andame, então a gente recua um pouco as nossas coisas para que eles possam terminar. E agora a gente vai fazer a parte externa, né? Que aqui é a parte do trifásico da caixa MT, né? Então o que acontece? Essa caixa, pessoal, vocês viram lá no início, quando a gente começou aqui na obra, ela só tinha só essa seccionadora, tá? Era um único trifásico que entrava para um medidor só. Então o que aconteceu aqui agora? O cliente optou por colocar o medidor voltado para a rua, tá? E foi colocado aqui um segundo medidor também, só para câmara fria, tá vendo? A gente tem um medidor aqui para poder fazer a medição só do trifásico, que é o caso da câmara fria, e o ar-condicionado. Embora o ar-condicionado ele não é trifásico, tá? O ar-condicionado é bifásico, pois na montagem do quadro a gente vai estar explicando para vocês lá. E tem aqui o bifásico, né? 110, 220, que vai vir para o salão e para as dependências aqui do prédio, tá certo? E aí ficou dessa forma. Esse disjuntor tripolar aqui, ó, tá vindo lá do medidor, só do trifásico. E essa seccionadora, ela continua com o trifásico, porém a gente não vai usar a terceira fase, vai usar só o 220 aqui, tá certo? A gente vai fazer agora aqui a montagem, né? Vou virar a câmera para mostrar para vocês aqui. Então, só para a gente mostrar. O que está chegando lá dentro, pessoal? As duas fases, fase 1, fase 2, neutro, terra. Esse aqui é o circuito que está indo direto para aquele disjuntor onde está o DR e o disjuntor geral, aquele que a gente acabou de mostrar agora no vídeo anterior aí, tá? Então, esse aqui é o circuito com cabo 35, a gente fez o aproveitamento do cabo que estava, enfim. E aqui a gente tem o circuito do trifásico, tá? Então, ó, as três fases que a gente vai usar para as câmeras. Então, saindo daqui lá para dentro, são dois circuitos. Um trifásico e um bifásico, tá? Que vai chegar naquele painel que a gente vai estar montando. Fora isso, a gente ainda tem um terceiro circuito aqui que está entrando, que é esse aqui, a gente vai fazer uma correção nas cores dele, né? Os dois vermelhos e o amarelo, a gente vai trocar por azul, que é o circuito que está indo lá para o escritório, que esse quadro a gente não vai mexer nele. A gente só vai fazer o aterramento depois, mas é uma segunda empreitada. Então a gente tem aqui esse circuito que está indo lá para aquele quadro lá, tá certo? Basicamente isso aí. Então temos aqui três circuitos. Tem a caixa entrada, o circuito trifásico aqui que eu acabei de mostrar para vocês, que é esse, a gente vai ligar aqui, ó. Ponto. Já está alimentado o trifásico lá, está vindo no medidor separado. O bifásico, que é esse e esse daqui, a gente vai fazer a ligação deles separadamente aqui com os disjuntores. Fechou? Vamos dar continuidade e a gente mostra depois no final. Finalizamos agora aquaqui. Vem cá, dá para você prestar atenção aqui. Finalizamos aqui agora a montagem do quadro. Só fazer um checklist, tá? Aqui é o trifásico que a gente falou, ó. Do bifásico a gente já passou no vídeo anterior. Só está faltando a gente colocar um disjuntorzinho aqui de 32 amperes, que é para essa finalidade aqui, ó. Para deixar para ligar uma máquina de solda, alguma coisa. A gente vai trazer amanhã para montar ele aqui, tá? Do trifásico, vamos lá. Primeiro vamos trabalhar aqui na saída, ó. A saída, um disjuntor tripolar,
eu tenho aqui um circuito de 10 milímetros que vai para a câmera 1, tá? Tripolar, 3 fases, vai para a câmera 1, tá? Eu tenho aqui outro circuito aqui tripolar com esse cabo de 6 milímetros, que é para aquela tomada do carregador da empilhadeira. E aqui por último eu tenho um outro circuito trifásico também com cabo de 10 milímetros, que é para a segunda câmera fria lá, tá certo? Aí a gente tem aqui algumas reservas, né, que é para colocar ar-condicionado. Então todos eles são 220. Detalhe aqui é o seguinte, como eu já havia dito anteriormente, ele chegou com um cabo de 35. Aí a fase 1, que é a primeira fase, para quem entende, né, da parte do trifásico, tem a questão do RST, que significa Rede de Sistema Trifásico. A gente está trabalhando aqui como fase 1, 2 e 3. Mas você vai ouvir muito falar também RST, tá? A fase R, a fase S e a fase T, que significa Rede de Sistema Trifásico, tá certo? Então vamos lá, para facilitar o entendimento. Fase 1, ele desceu o primeiro cabo aqui, ó, no primeiro disjuntor. Aí conta 2, 3, 1. Novamente entra o outro cabo aqui, ó. 2, 3, 1. Novamente entra o outro cabo aqui, ó. Ou seja, entrou 2 cabos de 10 e um de 6 para alimentar esse pente todo aqui, ó. Tá? Da mesma forma, a fase 2. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Da mesma forma aqui, a gente marcou com fita vermelha para identificar qual que é a fase 2. O 3, da mesma forma. 3, 1, 2, 3. Olha aqui, ó, amarelinho. 1, 2, 3, também amarelinho. Todos eles a gente colocou 2 cabos de 10 milímetros e um cabo de 6, somando assim 26 milímetros, tá? Já falei, vou falar novamente. Por que a gente fez dessa forma? Porque se eu coloco um cabo de 10, uma câmera somente minha, ela já está pedindo 10 milímetros. Então eu não posso colocar de 10 para alimentar todo esse pente. Então eu coloquei 2 de 10, que uma vai alimentar a câmera, a outra também vai alimentar a câmera, e ainda sobra 6 milímetros aí para me trabalhar tranquilo. Tá? O ar-condicionado a gente sabe não vai puxar muito. Esse carregador de bateria também não vai puxar muito. Eu coloquei um cabo de 6 mais para ter uma sobra, né? Uma extra. Mas um cabo de 2,5 já é o suficiente. Tá certo? É isso aí. Amanhã a gente traz os DPS para poder ligar aqui no trifásico. E liga esse disjuntor bipolar aqui para essa máquina de solda, se for precisar. Seria uma TUE, tomada de uso específico. Tá certo? E aí com isso a gente já finaliza a montagem do quadro. Vamos dar os acabamentos final, fazer a identificação, depois colar na tampa do quadro, fazer o fechamento aqui da caixa. E aí a gente já encerra o serviço e a gente entrega amanhã. Tá certo? Amanhã a gente faz uma foto já mostrando o quadro com o acabamento já finalizado. Pode fechar.